Bom, vamos iniciar nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, que comanda todo esse universo, e que nesse momento se encontram junto conosco, porque Jesus disse: onde estiver uma ou mais pessoas em meu nome, estarei presente. E nós sabemos que muitos irmãos estão nesse momento conosco e estão sendo envolvidos pela espiritualidade amiga, aonde nós vamos buscar a instrução no Evangelho de Jesus para entender todos os sofrimentos que passamos nesse planeta de provas e expiação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje nós vamos ver as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, que é o item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-lo ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar os vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades desse vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus nos retira, acusam de injustiça. Irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre as palhas milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho.
Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, enquanto esse miserável comércio, coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fosse iguais, por que eu teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham mais despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não haja pedido esmola? Que não a pedirá um dia esse mesmo a quem hoje despreza? São eternas as riquezas? Não desaparece quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, porque os seus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se tem terras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixe, que Deus pode fazer se abaixe, justo no momento em que mais a elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens, todas as virtudes distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massas todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecem no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Este, na caridade e na humildade, é que tem seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e tu vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhe conseguires um pedaço de pão. Ó, incluindo-me diante de ti, quando nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confia, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança, lança ao óleo as privações, porque esses tristes pensamentos. Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não abandonará. Os ruídos das festas, dos prazeres do mundo, faz bater o coração, também deseja adornar de flores os teus cabelos e misturar com venturosos da terra. Diz de ti para contigo que como essas mulheres que vês passar despreocupadas, risonhas, também poderá ser rica. Ó, cala-te, criança, se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferidas do teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te para os olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião para seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, deixando com os teus remorsos, sem guia, sem amparo nesse mundo, onde ficarias perdido a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, poderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso, caridade, mas igualmente humildade.
Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova, que vos importa as calúnias do mundo. Se é puro do vosso proceder, não pode Deus vô-la compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens, ser humilde, reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que compurcam a tua casa e unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outrora, caso Deus vos conceda essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abatei o orgulho de modernos fariseus, e bem possível que fizessem perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Nossa, é enorme essa parte. Eu vou terminar e depois eu faço as considerações. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber o mandamento de Deus, o povo entregue a si mesmo adorou Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para se construísse um ídolo que entraram e adorar. Vós, outro homem civilizado, imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos os exemplos de todas as virtudes, de tudo abandonaste, exemplos e preceitos. Concorreram para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, alheio aos interesses do mundo. O Deus que fabricaste é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertar, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe vossos corações. Sede generosos, caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que de todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar a bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos deu a manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já não encontre formado uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, que eles vos venham, tenham disposto, volvendo o bem e a caridade e a fraternidade. No entanto, permaneceis sensível aos espíritos enviados para depurar e renovar a sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos. Então, não restará senão chorar e gemer pela vossa sorte, mas assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, de todos que houvesses contribuído para o cumprimento da vontade, entoaremos os cânticos de ação de graça, agradecendo inesgotável bondade, glorificando por todos os séculos dos séculos, assim seja, Lacordaire. O texto, ele é lindo, só que quando nós vamos fazer a análise, é preciso que nós já tenhamos ideia de o que está trazendo todo esse evangelho, tá? Porque quando nós olhamos, né, o título, né, o orgulho e a humildade, qual que é o nosso entrave hoje? O orgulho. Só que o texto ele vai transcorrendo, passando por várias situações, voltando no passado, até na lei mosaica, e trazendo para nós à tona que nós estamos no século 21, no terceiro milênio, e ainda vivendo da mesma forma que os irmãos viviam naquela época, quando Moisés trouxe, né, os 10 mandamentos. Então, é nessa condição que o Evangelho está trazendo para nós agora fazer as observações dentro de nós, se nós temos esse sentimento. Logicamente que temos. Eu tenho, cada um de nós temos. E o que é a humildade representa? Aí ele foi lá e trouxe o nosso modelo e guia, Jesus.
Então, é dentro dessa condição, ele continua a transcorrer no texto, trazendo várias informações do que é esse orgulho, informações acerca das situações que nós estamos inseridos. Porque quando chega nesse ponto, você fala assim, mas eu não tenho orgulho. Aí um ponto de interrogação, será? Eu sou uma pessoa humilde. Será? Então, são algumas reflexões. Então, o espírito, quando reencarna, ele é submetido a um campo de provas. Se ele fala que ele não é orgulhoso, ele vai vivenciar situações que ele vai provar que ele não é orgulhoso. Se ele é humilde, né? Ele, lendo as leituras, ele traz essa reflexão, ele vai vivenciar situações que ele vai provar que é humilde. E aí o texto continua a trazer várias nuances, e um dos pontos que a gente tem que observar mais ainda é a condição que nós estamos. Hoje, na questão, né? Porque o texto fala assim, ó, bem-aventurados, o capítulo, os pobres de espíritos. Mas que conceito que nós temos de pobres? Então, a pobreza seria só com relação às condições materiais? Não. O texto continua a transcorrer em várias situações aonde nós vamos perceber que não é só a condição material, já que ele traz à tona, exemplificando lá atrás, nos séculos, né, há 2.000 anos atrás, 1.000 anos, 1.200, 1.300, e vai trazendo, chegando até os dias de hoje, qual que era a condição daqueles que tinham a posição e achavam que eram soberanos e mais do que o outro. Então, o texto também transcorre em cima para trazer para nós essa realidade que estava inserida e que, pasma, continua. Tá? E aí, quando esse orgulho está estabelecido e nós estamos na opulência, na riqueza, nós não conseguimos enxergar. Se nós não conseguimos enxergar, eu não consigo também fazer a caridade. Eu me acho superior. Então, aí também é a situação que podemos passar para o outro lado e, logicamente, passarmos vergonha. Passarmos vergonha. Né? A gente falava que não era orgulhoso, eu tinha falado, mas eu não sou orgulhoso. E aí a gente vai vivenciar, ver as situações, o que leva a entender essas questões sobre o orgulho e a caridade, né? E a humildade, perdão, que ele está falando aí. E os espíritos que estão nos assistindo, que estão do outro lado, querem compreender. Né? E aí a gente vai perceber que existe uma parte que também essa demanda o estudo nesse capítulo, nesse item, que é a situação das vicissitudes, porque chegou num ponto agora que nós sabemos. Aí lembra daquela lição, muito se pedirá quem muito foi dado? Conforme nós estudamos, conforme nós buscamos a informação, e aí nós podemos nos tornar orgulhosos e muitas vezes não conseguimos ver isso. E aí é o trato, né? Com aqueles que estão sobre nossa tutela, a gente se acha, né, numa questão de ser superior ao outro. É orgulho, tá? E a outra parte, isso aí lá nas vicissitudes. E os infortúnios ocultos, também dentro do texto está implícito isso, ele traz essas informações, ele fala assim, quem sabe se em outra encarnação, né, como será que eu fui? Então, o texto também traz reflexão, porque quando Jesus falava do Evangelho e que nós estamos fazendo essa leitura, é para que nós, encarnados e desencarnados, façamos uma reflexão
sobre a situação que nós estamos inseridos, sobre a condição que nós estamos. Então, essa situação tem que estar bem clara quando eu vou pegar esse texto longo, sim, mas muito rico, trazendo muitas informações e várias, né, colocações que são necessárias ao espírito encarnado e ao desencarnado. Eu não sei se vocês perceberam que havia muito ponto de interrogação, porque quando eu faço a leitura, aí o que é esse ponto de interrogação? Faz com que eu comece a perguntar para mim mesmo. Então, é nessa situação que o Espiritismo vem nos libertar, vem trazer a nossa consciência as verdades contidas por trás dessa revelação que é o Espiritismo, a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos, trazendo muitas informações. E a outra parte, né, que a gente tem que ter uma noção, nós chegamos num ponto que o espírito, todos esses espíritos são de uma inteligência fora do comum. Por isso que nós, no Livro dos Médiuns, estamos estudando também como que esses espíritos do outro lado, como que eles agem. Kardec também foi trazendo vários questionamentos. E pasme, eu não preciso ter dinheiro, mas ter uma condição de sobreviver. Hoje, os espíritos que reencarnam em qualquer situação, independente da posição, ele exerce uma postura de subjugação sobre o outro. Tá? Então, é nesse contexto que nós, no processo, eu posso ser um obsessor do outro. Os espíritos também, encarnados, vamos dizer assim, que a culpa é nossa, exercemos uma condição, tá, de subordinar aqueles, né, que embora a gente não consiga visualizar em menor grau, ele exerce um grau de superioridade sobre aquilo que ele sabe sobre o outro. Basta ver como que é essa ação, que é difícil a gente fazer essa análise, né? A gente, aqui na Terra, o que nós temos que fazer? Começar a ver as nossas imperfeições, não do outro. Por isso que, quando eu estou falando do Evangelho, eu tenho que olhar primeiro para mim. Então, é nessa condição que nós vamos ver que o Evangelho está falando de coisas muito profundas, falando das questões de como que é o orgulho, a humildade, conceituando e como ele está nos atingindo, como ele está nos atingindo, qual é a função dele, nós sabemos, né? Porque se eu estou vendo os infortúnios ocultos, como eu falei antes, quem sabe o espírito em outra encarnação, então, é dado forma de experimentação para o espírito para que ele seja submetido à lei de causa e efeito. Então, para os espíritos do outro lado, quando nós chegamos a essa leitura, o espírito consegue agora entender qual que é a ação dessa fala que está relacionado à dor, ao sentimento moral. Pasme. Nós aqui repercute no nosso campo físico ou psíquico de todas as formas. É isso que veio a neurociência, a psicologia, né? E junto com ela, vários estudos trazendo informações acerca de como fazer esse tratamento. Os espíritos do outro lado, a dor é moral. Qual que é a forma? A instrução, né? Quem que é o médico das almas? Jesus. E por isso que lá no começo, quando eu fiz a prece inicial, eu pedi a assistência da espiritualidade de Jesus para que nos acompanhasse no estudo e permitisse que essas instruções chegassem até nós de forma que levaríamos a libertar as nossas consciências ainda que estavam, né,
mergulhados no orgulho, no egoísmo. E que eu precisaria entender como funciona isso, como que é essa ação, tá? Então, foi dado a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, a condição dos encarnados agora buscarem o estudo, né? E visualizar o que Jesus estava falando para nós há 2000 anos. E aí o Evangelho no item final, será que é necessário o Cristo voltar novamente? Ele que deu o exemplo, né, foi. Será que nós, dentro dessa condição, voltaríamos a fazer a mesma coisa? Será que na condição que Moisés estava, o texto fala sobre isso, nós estamos vivenciando em pleno século XXI, da mesma maneira que os espíritos encarnados há 500 anos antes de Cristo estavam vivendo? Então, a doutrina dos espíritos, agora dos espíritos, codificada por Kardec, vem nos trazer a instrução da realidade que estamos inseridos. E que estamos num planeta de provas e expiação, que estamos condicionados à lei de causa e efeito, né? E que nós temos, né, as vicissitudes da vida. O espírito reencarna, é submetido a um campo de prova para que ele, através dessa vivência, tire de dentro dele as sombras do passado deletério. Então, é essa condição que nós temos. E os infortúnios ocultos seria a condição que o espírito vem devido ao mau erro, né? A mal interpretação dos evangelhos veio e fez tudo ao contrário. E aí ele reencarna. E o mais interessante desse texto, quando ele fala dos pobres de espíritos, é preciso que eu olhe esse texto, leia, releia várias vezes, trazendo para nós que a realidade que estamos inseridos, ricos e pobres, segundo a condição financeira, não tem nada a ver. Há ricos que são ricos de dinheiro, mas têm humildade. Há pobres de condição financeira, que são egoístas. Tá? Há pobres de condição financeira, que são humildes, são caridosos. Há ricos de condição financeira, que são orgulhosos e ricos. Mas não seria só isso. A condição, o ego inflado, a condição do saber mais do que o outro, levaria o irmão a uma condição de superioridade sobre o outro. E ali eu preciso voltar ao Evangelho de Jesus, ao texto que está sendo dito na explicação dos Espíritos, com relação ao que é orgulho, o que é humildade, aonde essas duas palavras, né, que quando nós vamos analisar como eu estou vendo ela, né? Como que eu estou agindo quando eu faço essa leitura? Que interpretação eu tenho? Será que cada interrogação daquela que Kardec ele estava falando agora, você lembra quando nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele está fazendo a pergunta para o Espírito. Agora o Evangelho está fazendo a pergunta para aquele que está lendo. Sou eu. A cada ponto de interrogação daquele, o texto, ele está fazendo perguntas para aquele que está lendo. E aí, se duvidar, se eu tiver uma plateia dentro de um centro espírita, ou até mesmo aqui, né, vocês vão achar que eu estou fazendo a pergunta para vocês que estão lendo, mas o Evangelho está fazendo a pergunta para mim. Os espíritos agora estão vendo que eles terão também que ver a situação que estão inseridos e os verdadeiros motivos, aí eles vão entender.
E aí eu volto lá na parábola dos talentos. O que fizeste dos talentos que eu te dei? Os talentos, na parte humana, na vivência nossa humana, seria a condição que nós somos inseridos. Aos espíritas, os espíritos, seria e há aonde chega a situação dele entender aonde haverá prantos e ranger de dente, seria da condição do espírito agora que precisa fazer as observações necessárias para que eles entendam, que eles querem entender o porquê do sofrimento. Então foi quando Kardec trouxe à tona a educação do espírito que pega aquele texto e lê e traz para ele. O texto foram várias perguntas. E essas perguntas eram para mim. Eram para mim. É nisso que o Evangelho está trazendo. A mesma coisa, eu vou para um centro e estou ali fazendo a palestra, a gente está pensando que está fazendo as palestras lá para o povo que está assistindo. Na verdade, a palestra é para mim. Nossa, eu fiz a palestra maravilhosa, escrevi, preparei tudo hoje com a tecnologia, mas, na verdade, a palestra era para nós, para ele. Que nem eu aqui. Muitas vezes vocês olham e assim, o Dalmo está falando, eu falei, não, eu estou falando comigo. E vocês fizeram a observação que foram vários pontos de interrogação, várias perguntas. É como se o Cristo estava perguntando para o Dalmo. E isso não é só nesse texto não, viu, gente? São a maioria deles. A maioria deles. Porque quando eu leio o texto e não presto atenção nesses pontos, aí eu vou entender que aquela lição não era para aquele que está escutando, porque agora Kardec está fazendo a pergunta para mim, e o Cristo sabia disso. E Kardec, quando ele codifica a doutrina, ele sabia como que o Dalmo vai ler isso aqui lá, há 200 anos depois. O homem era de uma inteligência que ele sabia disso, e o Cristo também sabia. Ele era um emissário do alto, né? E que vinha sobre instruções do governador do orbe, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, para agora colocar, explicar com maior clareza, está lá no Cristo Consolador, o que ele falou, né? Venho como outrora vos dizer. Kardec foi lá e transcorre todo o Evangelho. E aí vamos lá na doutrina espírita no Pentateuco. Tá? E aí dá para a gente fazer muita observação em cima disso, né? Por isso que cada item desse, cada texto desse é fabuloso. É pergunta para nós mesmos, né? Aqueles pontos de interrogação lá é para mim, né? Para mim. Para cada um que faz a leitura, é como se Jesus, né, ele fala, será que vai ser preciso o Cristo voltar? Não, o Cristo voltou ali, gente. Naquela pergunta era o Cristo perguntando. E aí que está a questão, tá? Bom, vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós estamos lá nessa sematologia, deixa eu botar aqui, e da tipologia, né? A sematologia seria a linguagem, né, dos sinais e a tipologia das pancadas, né, que nós vamos ver aí. Então, ele fala aqui, ó, linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética, e nós vamos ver tudo isso aqui. Então, a 139, as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, tá? Ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo que se ressentia de estar na infância da arte. Tudo se reduzindo nas comunicações e respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionada número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoada, como já dissemos. Então,
Os espíritos, gente, eles já estavam tentando há muito tempo como, né, se comunicar. Então, nós temos os casos das irmãs Fox, para quem leu a Revista Espírita, né, eu não esqueço daquela parte, se eu não me lembro a Revista Espírita do batedor de Berchtesgaden, né, que eles falam, e tiraram, né, a criança daquela casa e levaram para outra casa e começavam as pancadas de novo. E, na verdade, quem que era usados os fluidos da criança, o espírito usava para bater, até as pancadas. Hoje não precisa mais isso. Hoje dá para vocês terem uma ideia de como que é a ação dos espíritos sobre nós, né? Utiliza todos os equipamentos, né? Inclusive a internet, vídeo, e nós damos abertura para muita coisa, e aí dá para a gente ter uma ideia de como que é a mediunidade, qual o poder, né, que tem os espíritos na parte de intuição para agir. Então, por isso que o livro dos médiuns vai trazendo a toda a parte histórica para a gente entender isso, né, e trazer essas informações para nós, para a gente compreender isso. Porque tudo evolui, né? O planeta evoluiu, as tecnologias evoluíram, os métodos, os sistemas, né, que nós já passamos por essa parte das comunicações ocorrer. É preciso que a gente agora entenda de como que foi que aconteceu isso, como que era no passado, né? Então, de duas maneiras se obtém as pancadas com médios especiais. Esse modo de operar a demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que levanta do solo, levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Tinha muito isso, né? Que eram os fenômenos da mesa girando. E aí, por isso que Kardec, quem assistiu o filme lá de Kardec, né? E tem também não, um livro que mostra lá como que era, né, o fenômeno das mesas girantes. E ali foi toda, né, um processo para que Kardec, só para vocês terem uma ideia, aquela cestinha lá e as formas que ele usava era letra por letra para formar uma palavra. E olha o que ele fez no Livro dos Espíritos, tá? Isso aí foi melhorando, tá? Então, a primeira que se poderia chamar de por meio de basco consiste no movimento da mesa, que levanta-se de um lado e cai batendo com um dos pés. É uma forma. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão à borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário invocá-lo, tá? Então, o livro dos médiuns vai falar sobre a evocação, como funciona, e logicamente, quando ia para essa parte, quando ele está explicando, ele está falando dessa movimentação e também era preciso da vontade do médium, que é aí que os espíritos utilizavam dos fluidos para que essa comunicação ocorresse. Então, era preciso ter também um desejo e um interesse, né? E como que vai fazer essa comunicação acontecer, qual que é o objetivo, então, tudo isso, tá? No caso contrário, manifesta-se primeiro que chegue ou que tem o costume de apresentar-se, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significaria sim e duas pancadas não, né? Então, começou todo um procedimento, porque os espíritos que estavam do outro lado também eram inteligentes. Então, era preciso estreitar esses canais. Então, foi criados meios, né, para que ocorresse, né, essa comunicação. Na verdade, eu assisti faz muito tempo, no Discovery, acho que tem ainda, se procurar no YouTube, tem também essas pessoas que ficam ali, que até com um aparelhinho que tem, mas quando eles entram lá naqueles lugares lá, né, eles começavam a usar métodos para que houvesse a comunicação do espírito com ele, então usavam. Então, nessa época, eles começaram também a criar, né, meios, né, para que houvesse essa comunicação. Isso aí foi evoluindo, foi evoluindo. Então,
O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular pergunta de modo a dar-lhes a um sim ou a um não. Então, Kardec não era um simples, ele era um cientista, ele era um professor, então ele começou a organizar tudo isso. Pasmo. Daria para pensar no texto que eu acabei de ler, que quando aquela palavra que termina com ponto de interrogação, que Kardec estava fazendo uma pergunta para aquele que estava lendo, daria para pensar nisso? Daria para pensar que quando está aquele ponto de interrogação, era uma pergunta para reflexão nossa, não para o outro? Então, hoje, toda a organização de textos, nós vamos perceber que tem a linguagem explícita, né, aquilo que eu leio, e vou conseguir ver essa leitura rapidinho. E as implícitas, né, que eu preciso fazer leitura, fazer as observações necessárias, grifar, buscar todas as interpretações para conseguir tirar daquelas informações do texto. Então, hoje é mais fácil entre aspas, tá? No passado, como nós estamos estudando aqui a tipologia, a sematologia, nós vamos perceber que foram criando um mecanismo para que esses espíritos, né, tivessem um canal de comunicação, né? E passa que hoje tem muitas situações que os espíritos tentam de toda forma conversar com a gente. Aí eles podem falar assim, mas eu tento falar com ele, mas ele não me ouve, né? E, na verdade, a leitura, quando nós começamos, né, o Livro dos Médiuns vai falar sobre isso também, como que funciona a ação dos espíritos sobre nós, né? Qual que é? Porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta assim, ó, qual a ação dos espíritos sobre nós? O espírito vai lá e responde, muito mais do que vocês imaginam, somos nós que vos dirigem. Então, ali já está mostrando para nós que nós precisamos, vamos dizer assim, estreitar, né, esse relacionamento. E só vamos perceber isso quando eu estudar, quando eu compreender. Por isso que o Livro dos Médiuns tem lá os sistemas, os métodos e o sistema. Vocês podem ver que nós já passamos essa parte aí no Livro dos Médiuns. E conforme eu vou caminhando, eu preciso entender como que funciona isso. Kardec fez essas observações, né? Conforme a gente estudou a outra parte, a gente foi analisando. E agora ele vem, mas como que era? Ele volta? E por que ele está voltando? Né? E essas observações que ele está colocando aí nos leva a pensar o seguinte: se o espírito encarnado evoluiu, nós temos todo esse aparato hoje, como é que devem ser os espíritos do outro lado? Vai precisar de pancada? Não. E aí, como que é a ação desses espíritos hoje no planeta? E que alerta o texto, né, do Livro dos Médiuns está trazendo para nós reflexão, para que a gente analise essa posição em cima do texto. E por que voltar lá atrás? Voltar nessa parte histórica onde a gente está vendo as formas de comunicação. Bom, veremos adiante quais e de qual cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo de dar lugar a um sim ou a um não. É muito difícil. Porque se eu der um sim hoje e um não, mas por que eu tenho sim? Se eu der um não, mas por que você está falando um não? E aí vocês vão perceber que Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele faz um questionamento, os espíritos respondem o sim ou o não e começa a descrever dentro daquela pergunta formulada por Kardec para eles, o porquê que ele fala do sim. Aí ele fala da questão do ponto de vista, dependendo de várias condições de como foi formulada a pergunta. A coisa é profunda, mas muito, não é pouca não, tá? Não é pouco, né? Suponhamos se perguntar ao espírito, que desejas? Ele não poderá responder senão com a frase, será preciso dizer, deseja isto? Então quer dizer, o que deseja?
Para ele chegar no sim, ele precisa formular outra pergunta lá dentro, né? Aí ele fala, deseja isto? É isso que você quer? Aí o Espírito vai falar, sim. Deu para vocês terem uma ideia da dificuldade que é? Dava para pensar naquela questão, daquele ponto de interrogação, é como se Jesus estivesse perguntando para mim, é como se o texto está falando comigo agora. Comigo. Então, quando ele volta na parte histórica, trazendo desses tipos, os espíritos que estão do outro lado sabem das inteligências que habitam e, logicamente, vamos perceber que há outras formas de comunicação. Mas no passado não tinha. Tá? Aí, continua. Não, aquilo, sim, assim por diante. Vocês viram a dificuldade que é? A 140 é enorme. Eu não vou conseguir. E aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Eu vou tentar ler essa parte da 140, 140 eu vou voltar nela depois. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica. Isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Então ele vai aumentar, né? Não, mas ele vai dar, quer dizer, alguma coisa, aquele que está do outro lado, ele vai ter que ter uma noção do que ele está falando ali. Mas aumentou as pancadas por quê? Então haveria dos dois lados condição para interpretar para que essa comunicação se estabelecesse. Tá? Também exprime a natureza dos sentimentos que animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera, a impaciência, batendo repetidamente forte espancada, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar no chão. Então, é um caso que é uma situação que eu vejo e que eu sei disso. Mediunidade não se desenvolve, se educa. Se educa. Então, quando vocês podem ver, nós podemos ver, vocês desculpem, nós podemos ver aqui nesse texto, nessa pergunta, aonde nós temos que analisar que há condição de muitos espíritos ainda, né, que utilizam de vários meios, porque ele vai ter uma inteligência. Mas a gente poderia analisar assim. Se eu não tivesse, vamos supor que eu tinha deficiência na fala, qual que eram os mecanismos que eu ia usar para, logicamente, a escrita? Mas se eu não tivesse, e aí eu vou na questão, na 139, que ele está falando, eu vou usar, e sim, aí eu vou batendo, é isso aí mesmo, vou batendo com mais força e assim por diante. Então, os espíritos usavam dessa forma, tá? Então, se eles falam com mais força, com mais, é para que aqueles tenham uma condição de enxergar e de analisar, tá? Então, a intencionalidade das pancadas, pode também virar violência, pode, como ele fala, né, pela brusquidão dos movimentos, a cólera e o impaciente. E nós, acontece isso hoje com a gente? Tá? Batendo rapidamente fortes pancadas com uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar-se no chão. Se é amável, ele inclina a cabeça e no fim da sessão, a mesa aguiça a saudação. Se quer dirigir-se diretamente para ele encaminha a mesa uma brandura ou violência, conforme testemunhar a afeição ou antipatia. Então, quer dizer, o fenômeno das pancadas, tudo isso tem uma intencionalidade para que aquele que está vendo comece a fazer as suas observações, tá? Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como tipologia, é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia.
Um dia, na sua sala de visita, onde muitas pessoas se ocupavam com manifestações, um senhor de nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repetidamente colocar-se ao seu lado. Concluída a leitura da carta, ele foi colocá-la sobre outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido, calculou o destinatário da carta que entre essa ou aquele movimento alguma relação havia e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar, informado do ocorrido. Perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. Então, foi numa situação do ocorrido, e aí foi, né, o espírito começou. Qual foi o motivo de fazer isso? Tá? Então, são várias observações. Então, a resposta foi: é natural que eu visite a pessoa com quem que achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar, assim como elas, os avisos necessários. O aviso era a carta. Tá? É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la do que estava lá. O mundo não se houvera conduzido melhor. Tá? O mudo não se houvera conduzido melhor. Então, olha lá o que ele está falando, da condição, né, que tem. Então, gente, são várias situações para a gente analisar de como que é, tá, a ação desses espíritos, né? É preciso eu entender essa sematologia, a tipologia, as pancadas, né, os sinais, para a gente entender. Hoje é mais claro, né? Nós temos o braille para aquele que é cego, né? Nós temos os sinais, né? As libras, né? Para falar com aquele que é mudo, né? Mas naquele tempo não tinha isso. É preciso criar mecanismos, meios, né? E os espíritos foi utilizando de todas as ferramentas necessárias. Então, é isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, está trazendo à tona, né? Levando instrução aos médiuns que estão buscando essa doutrina, mas que se esclareçam com relação a isso. Pasmem, nós temos espíritos, se estamos num planeta de provas e expiação, é natural que ainda se encontra nesse planeta espíritos com diversas deficiências na parte de comunicação e que os médiuns que buscam, né, a comunicação com os espíritos precisam entender que a linguagem do espírito, né, não é da forma com que ele pensa, tá? Então, é preciso que a gente analise toda essa estrutura, compreenda que é isso que o estudo está trazendo nessa parte, como os espíritos agiam naquele tempo, qual era a ação, tá? E por que ele traz à tona esse estudo, né, na questão 139, 140, ele vai de como que era a forma, né, de comunicação dos espíritos, né? E nós somos hoje, por ser um planeta de provas e expiação, vocês podem ver que há muitos meios de comunicação, basta que vocês olham que como que lá no Homem das Cavernas, vocês podem ver as pinturas rupestres que está lá nas paredes, tudo aquilo que eles iam lá em registro, né? E Kardec também começou a trazer todos esses registros, ele foi registrando tudo, porque isso era um material riquíssimo para que aqueles que buscassem instrução, para que a hora que entrasse em comunicação com os espíritos, estivessem preparados, embasados dentro da doutrina dos espíritos, para facilitar essa comunicação com os espíritos de forma mais clara e sucinta,
para que o espírito não utilizasse as práticas que eram utilizadas lá. Porque muitas vezes ele está num ambiente que ele está tentando lá conversar lá com o médium, que ele não acredita, né? O médium também não sabe, né? E os espíritos vão usar vários meios para comunicar, tá? Nós sabemos que hoje dentro da doutrina espírita, isso, nós temos vários meios de comunicação hoje, basta estudar a doutrina, mas o médium, ele tem que estudar o livro dos médiuns para entender, tá? Como funciona isso e o porquê. E aí a gente coça a cabeça, né? Por que ele está trazendo à tona a tipologia, a semantologia, né? Para a gente estar estudando agora. O que ele quer dizer com isso e o porquê que nós médiums tem que estar atento para fazer as observações necessárias, porque entraremos em condição, em contato com irmãos que não são espíritas, mas que são médiums, e que os espíritos estão usando formas de comunicar com aqueles irmãos que estão naquele ambiente, mesmo não sendo espíritas. Então, Kardec traz essas observações e a gente fica assim um pouco, né? Nós estamos no século XXI, a doutrina evoluiu, mas será que esses espíritos, sim, conosco nós iríamos entender? Você vai falar de espiritismo com aquele que não entende espiritismo? Não adianta. Você vai conversar sobre espiritismo com aquele que entende espiritismo. Então, essas interpretações seria para que aquele que estava buscando o estudo trouxesse, repertoriasse o seu conhecimento para entender como essas ações dos espíritos eram no passado e como que é, e aí eu vou falar assim, para ficar mais claro, todos nós somos médiuns, todos somos, uns mais ou menos. Um músico é médium? É. Um poeta é médium? O médico que está ali no exercício, ele vai estudando, se aperfeiçoando, ele entra em contato com irmãos que também estudam e assessoram ele no seu serviço, o professor e assim por diante. Tá? Então, os espíritos utilizam de várias formas para nos intuir e agir sobre a matéria. E aí eu preciso ir lá no livro dos espíritos e quando aquela pergunta, né, que eu falei para vocês, eu não vou lembrar o número, mas Kardec perguntou qual a ação dos espíritos sobre nós, muito mais do que vocês imaginam, somos nós que dirigimos vocês. Então aí a gente analisa essa parte aí que a gente está estudando. Bom, que Jesus nos abençoe, que esse estudo possa chegar a todos nós como uma luz, trazendo reflexões para cada um de nós, nos libertando das amarras da ignorância, trazendo informações tanto para os encarnados e desencarnados acerca das situações que estamos envolvidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudar e de transmitir esse estudo para aqueles que buscam compreender essa doutrina de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.